Olá, estamos no arquivo da Fundação Amélia de Melo. É um arquivo que recebeu o espólio da antiga CUF. A empresa hoje tem um nome diferente, chama-se Bondalti. E a CUF foi uma empresa dominante, a maior empresa, o maior grupo empresarial português da Península Ibérica do século XX. Este espólio pertence à Fundação Amélia de Melo através de uma doação que nós recebemos deste acervo muito grande. Nós estamos hoje a gravar esta visita a propósito do Dia Internacional dos Arquivos. É uma iniciativa da Câmara Municipal do Barreiro, que nós apoiamos desde a primeira hora. Esta é a segunda edição e a intenção que nós temos é dar conteúdo e dar visibilidade relativamente ao arquivo e aos arquivos que existem aqui na Baía do Tejo. A Baía do Tejo está no Barreiro, herda os territórios, os terrenos da antiga CUF e é exatamente este acervo que estamos hoje a visitar. Esta sala é uma sala integrada nos núcleos do arquivo. O arquivo da Fundação divide-se basicamente da seguinte forma. Temos um arquivo geral, que engloba tudo o que é normal de uma empresa, desde a área financeira, administração, recursos humanos e, muito importante, a área técnica. Aqui temos um acervo importante de informação técnica das opções industriais que a CUF fez. CUF, basicamente, 4% a 5% do PIB, percebe-se a dimensão do que estamos a tratar. Estas opções técnicas são muito importantes. Este acervo é composto, portanto, por estes núcleos, esta parte geral, e depois especializamos. Esta sala, por exemplo, é aquilo que nós chamamos o núcleo África. Estamos a gravar, nestes instantes, de documentação que nós fomos acumulando. Obviamente que o que está aqui é uma pequena parte que está sobretudo lá, nos territórios, hoje em dia independentes, portanto, os países africanos de expressão portuguesa, onde a CUF tinha uma presença. Posso aqui destacar algumas coisas, basicamente os grandes territórios onde a CUF na altura estava. Falamos de Angola, por exemplo, ou falamos da Guiné. Aqui também temos o acervo da correspondência que existia com as empresas lá. Evidentemente que este arquivo é um arquivo muito específico. Nós, quando a CUF, Bondalti, nos entregou, nos ofereceu, nos doou o acervo, nós recebemos cerca de 4,5 km de documentação. E, portanto, há cerca de 3 anos, nós recebemos este acervo e começámos a tratá-lo. E, portanto, tivemos a identificar e inventariar toda a documentação. Neste momento, nós, com aquilo que era redundante e que não era necessário, ficámos com cerca de 2 km, cerca de 2.200 metros. Estamos a falar em termos de grandes números, cerca de 33 mil unidades de instalação. A dimensão é esta. Portanto, estamos a falar de documentação geral e alguns núcleos. Este é o núcleo África e nós tomamos uma decisão de preservar integralmente tudo o que existia. E, portanto, não entramos na matéria, não foi essa a nossa preocupação. A preocupação que nós tivemos foi preservar integralmente toda a documentação. E, portanto, se nos planos que vocês vão ver, vão de reparar que há aqui documentação da década de 50, da década de 60, alguma confidencial das relações que existiam entre a holding aqui em Lisboa e as empresas que eram autónomas, obviamente, integradas no grupo CUF, que tomavam decisões de gestão em, neste caso concreto, por exemplo, em Angola, a Companhia do Congo, ou a Confabril, que era a holding local, ou a Induva, etc., ou também na Guiné, relativamente à Casa Gouveia, que era uma empresa muito importante que estava na Guiné e que aqui acabamos também por ter informação sobre isso. Um outro núcleo também muito importante que vocês vão poder ver em imagens a seguir é aquilo que nós chamamos o arquivo das plantas e da documentação técnica de desenhos. Recebemos cerca de 250 a 300 mil, não temos esse inventário feito, mas sabemos que a dimensão andará à volta disso, cerca de 250 mil plantas e desenhos que tecnicamente eram feitos pela área de projetos e área de desenhos técnicos que a CUF tinha. E nós também preservámos integralmente todo esse acervo, ele está totalmente preservado. E, portanto, a visita vai ser um bocadinho à volta disto. Esta intervenção tem este objetivo também de vos dar um bocadinho este guião e de colaboração no Dia Internacional dos Arquivos,
desta colaboração com a Baía do Tejo e com todos os acervos que estão aqui na Baía do Tejo e que são, de facto, até pela esta unidade lógica, muito importantes do ponto de vista da memória, que é esse o nosso objetivo. É um tema de memória e de preservação para que os investigadores possam conhecer, estudar e aprofundar o conhecimento sobre isto. Estamos agora num outro espaço, com uma dimensão maior, a que nós chamamos de Arquivo Central, e neste espaço nós acumulamos documentação de todo o tipo, variada, e também preservamos outros conjuntos de acervos muito relevantes do ponto de vista da nossa história, que são fotografias, portanto temos positivos, negativos, cerca de um espólio de 43.600 registros, de acordo com a base que temos, e estas fotografias são sobretudo fotografias que contam a história da CUF, do ponto de vista técnico, do ponto de vista industrial e do ponto de vista humano, daquilo que nós hoje em dia chamamos os recursos humanos, a área do pessoal, a área dos colaboradores. Responsabilidade social corporativa também muito forte. A CUF tinha uma prática de responsabilidade social fortíssima e essa responsabilidade social, por exemplo, vertia-se no desporto, nas atividades sociais, seja no Hospital da CUF, que é um exemplo de 1942, que inaugura o Hospital da CUF em 1945, portanto agora a fazer 75 anos, o Hospital da CUF nasce aqui no Barreiro. Quando nós falamos do Hospital da CUF, temos que perceber que a sua história reside no posto médico, 1906, 1908 a inauguração, todo o crescimento, o bloco, a área de partos, que inclusive existia, até que na sua evolução o Hospital da CUF se transforma naquilo que é hoje a realidade que nós conhecemos. Ora, a sua matriz é aqui está. Nós encontramos fotografias no nosso acervo que têm exatamente esta evidência da área desportiva, por exemplo, o Parque Alfredo da Silva, aqui no Lavradio, com o Estádio Alfredo da Silva e com todas as atividades, 23 modalidades desportivas, enfim, uma realidade que está aqui preservada no arquivo fotográfico. Temos também um outro núcleo muito importante, que são as fichas de pessoal. Nós temos, estamos agora a inventariar isso, cerca de 40 a 50 mil fichas de pessoal, o que permite também mostrar desde o final do século XIX até anos muito avançados, digamos que anos 80 do século passado, de toda a evolução que nós conseguimos perceber. Esta memória está integralmente preservada. E, portanto, neste núcleo, o que nós aqui encontramos e neste espaço é exatamente isso, a mesma ideia, o mesmo propósito, preservação, guardar a documentação, permitir que quem queira estudar tenha acesso e possa estudar, e é esta, no fundo, o propósito, a motivação que aqui está presente e que são evidentes nestas estantes e neste espaço e nesta documentação tão variada que nós aqui encontramos, e é exatamente esse o objetivo.